Olá, bem-vindos a mais um podcast Maestros do Sucesso, o podcast que revela os bastidores de gestão e liderança das médias empresas. Eu sou Marina Borges, vice-presidente e sócia da Falcone. Eu sou Rafael Silveira, diretor da MID e sócio da Falcone. E antes da gente começar, quem ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, siga a gente na sua plataforma de podcast preferida. Estamos em quase todas, então toda sexta-feira a gente tem um novo episódio que vai contar cada uma história mais interessante e com muitos aprendizados toda semana. Hoje nós estamos aqui com a Graziela Bicalho, a Grazi, que é diretora financeira da Servan, indústria de bebidas. Grazi, é um prazer te ter aqui conosco. Muito obrigada pela sua presença e pelo seu tempo. Prazer é todo meu, obrigada pelo convite. Grazi, queria que você começasse a contar pra gente como que foi o seu envolvimento na Servan, né? Nós sabemos aí que é uma empresa, vou dizer, com uma estrutura familiar, Sim. né? Você divide ali a liderança junto com o Rogério, seu marido também. Conta pra gente como que foi o envolvimento da Graziela no negócio. A minha formação é administração de empresas. Eu sou da primeira turma de marketing de Divinópolis, que é a minha cidade natal. Moro em Belo Horizonte há 20 anos. Estou com o Rogério há 20 anos também. E em 2023, eu tinha a minha marca própria de moda, com a produção terceirizada, mas desde o desenvolvimento até o produto final. E isso me deu um pouco de noção da parte de produção e indústria. Em 2023, teve um furto na minha empresa, onde 90% do estoque na noite do Réveillon foi furtado e os equipamentos eletrônicos. Então, foi uma virada de ano muito difícil. E o Rogério, vendo aquela situação, ele falou, olha, ao invés de você recomeçar na sua empresa, vem me ajudar no financeiro da Servan. Claro, né, desafiador trabalhar com o marido. Várias pessoas me aconselharam a não começar, mas eu aceitei o desafio e vou completar 2 anos na direção do financeiro da Servan. O principal desafio, quando eu cheguei, eram as informações. O controle era feito em planilhas de Excel, então os setores eles não se conectavam e, começando a entender do negócio, eu ficava sem uma ferramenta para entender o processo e o controle, para fazer os pagamentos e ter uma rotina de fluxo financeiro. Eu vi a necessidade da gente contratar um sistema eficiente para colher tais informações. E o que aconteceu, Marina? Quando a gente pensa em contratar um ERP para o controle financeiro, talvez no primeiro momento você pense que seria transferir a forma de alimentar as informações, deixar de ser no Excel e passar para o ERP. E na tentativa de implantação, de fazer com que isso acontecesse o mais rápido possível para a melhoria dos controles, eu entendi que era necessário dar um passo atrás. Era necessário organizar o processo e organizar as informações antes de colocar no sistema. Uhum. E isso foi muito desafiador, porque aí teria que mudar todo o formato de trabalho que as pessoas estavam acostumadas. A Servan fica em cloud, a 160 quilômetros de Belo Horizonte. É uma cidade com 35 mil habitantes. Então, você imagina, né? Uma pessoa que chegou sem fazer parte da equipe. E eu cheguei como esposa do Rogério, sem ser da área da indústria e querendo fazer mudanças. Não foi fácil, foi desafiador, mas aconteceu. O Rogério viu a necessidade também de precisar de informações mais simples e precisas, porque quando você fala de um controle de produção em Excel, eram várias planilhas que não se conectavam, as informações eram setorizadas. E aí, quando eu vi a necessidade de organização dos processos para alimentar o ERP, foi onde eu cheguei à MID Falcone. Por quê? Porque aí a organização ela ia além.
Então, organizar o financeiro estava fácil, mas ter acesso às informações desde o sistema de produção, na requisição de compras, na solicitação de serviços, precisava de uma análise técnica para nos ajudar. O Rogério é comercial, ele é brilhante no que ele faz, mas a parte de controle, a empresa foi crescendo de forma que isso se perdeu ao longo do caminho. Poderia continuar, poderia ser sempre assim, mas para crescer a gente entende que tem que fazer diferente. E eu quero muito que a empresa cresça. Um ponto, né, de ser uma empresa familiar é que eu penso que a empresa ela é perene e que gerações da minha família podem usufruir, né, do que a Servan pode oferecer a eles. Tenho 2 filhos, 16 e 9 anos, e a cada desafio que aparece eu falo, eu estou ceifando aqui para que eles tenham um caminho mais fácil. Não sei se é o correto, desejar um caminho mais fácil para eles, mas isso como mãe é o que eu penso. A gente contratou um ERP moderno, em nuvem. Os desafios eram tão grandes que desde a internet que a gente tinha na indústria, porque em cloud tem essa dificuldade, isso comprometia todo o processo. Então, a gente contratou a Starlink com uma velocidade melhor, para que as pessoas tivessem também mais facilidade para usar a ferramenta. E a vinda de vocês foi um marco importante, porque quando vocês pediram as informações, eu falei, não tem. Como é que a gente vai fazer, né, Marina? Então, desde o nosso começo, o foco hoje é a gente ter informações confiáveis para que a gente possa ter acesso a esses números confiáveis para a tomada de decisão assertiva. Muito bom, Grazi. Eu acho que aqui você resumiu um pouco o que a gente escuta muito de todos os empreendedores, né? Que é a dor desse crescimento, né? O crescimento, ele vem. E para sustentá-lo, a gente precisa organizar as informações, a gente precisa ter processo, porque senão é algo um pouco natural, né? Quando é pequeno, o cérebro humano não consegue controlar. A gente sabe as coisas, o dono ali da empresa conhece todos os processos de cabeça. Sim. Então, na dúvida, o funcionário falou, Rogério, como é que é mesmo isso? Como é que é mesmo aquilo outro? Então, ele é o RP, ele é o CRM. Só que, infelizmente, a gente não tem ou felizmente, que as empresas ficam maior que a nossa capacidade, a gente precisa contar com apoio, a gente precisa ter outras pessoas. Então, acho que é um pouco essa jornada que você passou. Eu queria, na verdade, explorar como é que foi essa sua mudança da indústria de moda, de vestuário, para a indústria de bebidas. Como é que foi essa transição para você? Eu falo que foi muito importante. Eu sempre associava as dificuldades que eu tinha com a costureira, com a perda de tecido, com o desperdício de aviamentos. E aí, no começo, eu sempre enxergava a Servan, o processo produtivo de bebidas, em paralelo à construção de uma roupa. E aquilo ali me fez ter um ponto de partida para o entendimento do processo de produção, claro que numa proporção muito menor do que hoje a gente tem a capacidade de produção de 220 mil litros dia. Então, a gente emprega 200 pessoas, são 200 empregos diretos para uma cidade de 35 mil habitantes. Então, eu entendo que a gente tem um trabalho social também muito importante na cidade de Cláudio. E associar a produção de roupas, a compra de tecidos, me deu um norte de qual informação que eu preciso, como evitar desperdício, qual que seria o meu gargalo, qual que é o meu maior custo, onde eu posso tentar reduzir despesas, a dificuldade de mão de obra na contratação de mão de obra especializada. Me deu um norte para sair de um negócio menor para o tamanho que é a Servan hoje. No fim, muitos problemas similares, né? Sim, e quando eu vejo em conversa com outros empreendedores, as dores são parecidas, independente do negócio. Se a gente fala de empresas, médias empresas ali que estão mais ou menos
no mesmo... Nem precisa ser do mesmo segmento, né? Mas no As mesmo dores- patamar, no talvez mesmo com dor de patamar. crescimento, né? Isso. Eu costumo falar porque as pessoas procuram a gente e no início é muito comum falar assim, mas vocês têm alguém que conhece de indústria de bebidas? Foi a pergunta que eu fiz. Mas vocês têm alguém que conhece de clínica? Mas vocês têm alguém que conhece de varejo alimentar? Então, cada um quer uma pessoa que conheça especificamente um segmento. E nós temos, na Falcone, nossos sócios, temos muitos especialistas. Mas a gente não acha que as dores iniciais são das questões especiais de cada segmento. Elas estão nos processos, muitas vezes, de suporte e alguns processos finalísticos que são até parecidos, são dores na distribuição, são dores de logística, são dores de eficiência operacional. Então, tem muita similaridade nos problemas antes de entrar em problemas específicos mesmo de cada segmento, sabe? Sim, eu ouvi uma vez e que eu levo para a minha vida, que a gente precisa identificar quem é do nosso segmento. Eu ouvi uma vez e trago para a minha vida que a gente precisa identificar os nossos concorrentes e que a Copenhagen e a Cacau Show não são concorrentes. A Cacau Show vai ser concorrente do Boticário, porque elas estão no mesmo target, de identificar quem que seria o concorrente direto. A Cacau Show e a Copenhagen, elas não competem entre si. O cliente que vai comprar um presente, ele não fica em dúvida entre a Copenhagen e a Cacau Show, pelo ticket, pelo preço do produto. Sim. Ele vai ficar em dúvida entre um presente da Cacau Show ou um presente da Boticário. Talvez seja isso. Então, eu não preciso... disputar o bolso do consumidor é diferente, né? Na Isso. verdade, você tem que garantir que o wallet share daquele seu consumidor vai ser destinado para o seu negócio, né? Isso. E coincide no que você fala. Quando eu te perguntei se tinha alguém especialista em indústria de bebidas, você falou, calma. Nesse momento, a gente não precisa disso. Então, eu penso que é isso. Os problemas são parecidos. E é engraçado você estar falando isso, porque isso nos remete muito, assim, quando as pessoas começam a entrar e a entender real os números e entender que eu estou longe ainda de ter um problema, talvez, de falar dos ingredientes técnicos da cerveja, que a gente precisa fazer uma melhoria ali na composição, ou até um ajuste de uma máquina muito específica da indústria de bebidas, porque até as manutenções, muitas vezes, não são tão específicas só daquele equipamento que é só de indústria de bebida. Então, é comum ter ali uma similaridade. E quando a gente aprende isso, né, e consegue enxergar, inclusive, que outras indústrias ou empresas de serviço podem ser benchmark para a gente aprender com os processos e aceitar, olhar para fora e nos comparar, isso é uma riqueza muito grande, sabe, Grazi? Sim. E dentro disso, eu coloco essa pergunta para você. Como que você está olhando hoje, não só para os processos internos e achando as melhorias internas, que você falou, eu estou achando muita coisa, mas olhando para fora também, né, para outras indústrias e se espelhando para falar, nós temos um caminho grande de melhoria. Como que é esse olhar da Grazi hoje? Marina, eu ainda não consegui olhar para fora, eu estou olhando mais para dentro. O que eu me inspiro é na modernização das empresas. Então, a gente tem um caminho longo pela frente. Quando eu vejo ERPs conectados com inteligência artificial e o quanto isso pode reduzir custos, pode deixar os processos mais efetivos, né? Eu penso que é um caminho. Uhum. E eu me espelho naquilo, eu tento, não sei se espelhar seria a palavra certa, eu me inspiro naquilo. Uhum. Para a gente ser mais veloz, mais ágil, ter informações mais precisas. E eu penso que modernizar, igual algumas empresas que me inspiram, é o caminho para o crescimento saudável. Uhum.
uma modernização com muita automação, né, com muita digitalização também. Enfim, olhando boas práticas de mercado do que está acontecendo em relação ao desenvolvimento de tecnologias. Sim, a mão de obra especializada, até mesmo no setor administrativo, ela é difícil. Cláudio é desafiador. Eu penso que a gente vive esse desafio independente do negócio e da localização. Mas, Cláudio, a gente entende que tem características específicas que são mais desafiadoras. Então, treinar, trazer esse conhecimento para as pessoas usarem de forma mais, vamos dizer assim, mais ágil no controle dos processos, é um desafio. E Grazi, falando de desafio, né? Nessa sua jornada aqui, você foi chamada a Servan por uma tragédia, né? Já foi um desafio, né? Já foi um momento ali de reconstruir ou não. Mas nesses 2 anos, qual foi o desafio que mais te chamou a atenção nessa sua jornada, quando você assume esse papel de administrativo financeiro da empresa? É fazer as pessoas comprarem a ideia de mudança. Tirar as pessoas da zona de conforto e tentar justificar o porquê de cada mudança. É desafiador. Quando eu trouxe alguns processos diferentes e até questionava por que era feito daquele jeito e tinham outras, o que eu ouvi muito é que sempre foi assim. O sempre foi assim é que é um grande desafio. Tirar as pessoas mesmo da zona de conforto. Acho que é o maior desafio. Não pode É uma falar. questão de cultura mesmo, né? Porque chegou uma pessoa nova, com um jeito de trabalhar diferente, com um foco muito mais em resultado e não mais em é assim porque é assim, não aceitando, né? O é Sim. assim porque é assim. E isso incomoda, né? Porque as mudanças, quando a gente quer crescer, essas mudanças todas, o fazer diferente, né? O ser mais ágil, mais eficiente, muitas vezes, para quem não está o tempo inteiro buscando essas melhorias, incomoda. E sabe Então, é qual- uma questão de cultura mesmo. E o desafio da mudança é que a maioria das pessoas já tem uma rotina sobrecarregada. E quando você quer mudar, é igual uma reforma. É igual você arrumar o guarda-roupa. Você precisa tirar tudo lá de dentro, colocar na cama, fazer uma bagunça maior para depois se organizar. Então, eu penso que trazer mais demandas e fazer com que as pessoas entendam que é temporário esse momento de estresse, né, da mudança, Da bagunça maior. da bagunça maior, é desafiador, sim. E quando as pessoas começam a enxergar o resultado, e aí fica uma forma de um contágio bom na empresa. Então, esse setor que já está enxergando o resultado das mudanças de forma positiva, ele tem o poder de contaminar positivamente o outro setor. Tipo, olha, segue que vai dar certo, depois vai ser melhor. Hoje, quando eu converso com o meu compras, que realmente ele tem um dia muito atarefado, ele fala, Grazi, não sei como que eu conseguia antes. E ele teve muita resistência, a gente passar tudo para o sistema, começar do zero um sistema novo, alimentar com todos os fornecedores, clientes, forma de pagamento, SKUs totalmente diferentes, a complexidade de uma indústria. Hoje eu vejo que quando ele me traz um feedback positivo, me dá mais gás de Sim. continuar no processo e enfrentar os desafios. Então, a gente, em paralelo, a gente teve que fazer várias mudanças. Tem um engenheiro de produção terceirizado que a gente contratou para que melhorasse o controle do processo de produção. E a gente fazer o coordenador lá da ponta, que trabalha por turno, que tem vários subordinados direto, fazer com que aconteça essa mudança e você provar para ele que vale a pena, é muito interessante, porque falta argumento. E aí, eu penso, né, que pode servir de inspiração para quem está tentando fazer essa mudança é não desistir. Por quê? Porque o que eu tentei fazer, o que a gente tenta fazer na Servan, tem várias sabotagens. Até mesmo de justificar que não tem tempo para fazer o que a gente está pedindo. E que do outro jeito funciona e está tudo certo.
E aí, o que a gente está fazendo? A gente está tentando integrar as informações dos setores, porque às vezes a pessoa que faz a requisição, que faz a OS ou que requisita alguma compra, ela não sabe o quanto isso impacta na rotina do compras e na rotina do financeiro quando ele deixa tudo para a última hora. E a cultura antiga da Servan era manda comprar. Até por alguma facilidade que tem de alguma matéria-prima, algum insumo na região, né? E a gente está falando do interior de Minas. E aí, quando a gente começou a criar processos, teve essa sabotagem. E hoje, a gente já evoluiu muito. Eu tenho muito que agradecer a equipe que comprou a ideia e que faz essa diferença hoje, né, nos nossos processos, mas que lá no começo eu posso falar com cada um, olha, você tentou sabotar o projeto. Achou que não ia dar certo. Você achou que não ia dar certo. E eu penso que as pessoas tentaram de uma forma, vamos ver até quando ela vai dar conta, ou ela vai desistir. Só a gente não fazer que ela vai desistir, a sensação que eu tenho. E eu não desisti. Eu tenho um propósito maior, eu quero ver a Servan crescer, eu quero que a gente esteja em mais estados do que a gente está hoje. E é o que me move, assim. Quando eu vejo que o desafio é grande, eu falo, vou dar conta. Eu até diria, ó, se tem alguém do time da Servan ainda que não está comprado, gente, ou compra rápido, porque o sonho aqui é grande e tem muita mudança para acontecer, né, Grazi? Isso. E é interessante quando a gente começa a organizar, a gente acha que vai organizar aquele setor e que vai fluir, que aquilo vai ser uma melhora importante. O que eu vejo hoje é que a gente vê que aí aparece outra bagunça aí, que a gente sai daquele foco do momento e vê que a gente vai precisar ou dar um passo atrás ou, em paralelo, organizar outros setores. Achei que seu exemplo de tirar do guarda-roupa foi muito bom, que é uma bagunça maior, mas eu brinco assim, agora pelo menos está tudo aqui em cima da cama, eu tô vendo tudo que tem. Agora eu tô vendo tudo que tem. Inclusive, eu vi que essa blusa aqui tá furada. E essa calça precisa fazer bainha. E isso aqui não tá servindo mais. É um pouco assim, né? A hora que a gente começa a colocar a bagunça. Sabe o que me serve de inspiração? Claro que a Servan é muito mais que isso, mas eu falo que eu assisti por muito tempo os filmes em que um diretor ia para uma escola onde era desorganizado, o próprio espaço físico não era o melhor, o mais agradável, tinha algumas pessoas que iam contra esse professor. E eu me inspiro nesses filmes, que eu vejo que é um trabalho depois tão satisfatório. Então, quando eu comecei na Servan, a gente saiu de um período financeiro complicado, pós-pandemia. Nós que somos de Minas enfrentamos um grande problema em relação a outra cervejaria que teve um problema a nível nacional. E aí eu entendi que até a qualidade do espaço físico para os colaboradores fazia diferença. Então, algumas coisas eu fui ajustando dentro da capacidade financeira e trazendo melhorias para a rotina de trabalho. Então, o carinho na hora de entregar o novo uniforme, eu que vim do mundo da moda, trouxe algumas sacolas de coração, um bilhetinho carinhoso, seja muito bem-vindo. É impressionante como que receber o colaborador novo com esse carinho e tratar os que já estão com o mesmo carinho é diferente. A gente teve um episódio que a cultura da empresa era o tratamento entre as pessoas ser mais ríspido entre elas. Então, eu precisei agir de alguma forma, porque aí você vê que já sai do financeiro, né, Rafa? Eu entrei com foco no financeiro e à medida que você precisa alimentar um ERP que precisa de informação de todos os setores da empresa, você vai chegando cada hora lá na ponta em um colaborador diferente. E eu comecei a trazer essa mudança de cultura. A gente ainda está no processo. Temos muita coisa que a gente está fazendo junto com o projeto da Falcone e que essa mudança ela é essencial, até mesmo no trato de um funcionário com o outro, no respeito ali, na rotina de trabalho de forma mais saudável, junto com as NRs, né, que estão vindo aí para a gente fazer todas as mudanças. E é isso, eu vejo que
que é o todo mesmo, a mudança do todo que faz a diferença. Grazi, nesse caminho de jornada de gestão, vou chamar dessa forma, que nós estamos construindo juntos, o que mais chamou a atenção? O que foi uma surpresa para você em algum momento? É ter a disciplina de ter o comprometimento toda semana de parar por algumas horas e olhar para a empresa. Porque na nossa rotina é como se a gente ficasse apagando incêndio todos os dias. E quando eu vejo que eu tenho a nossa reunião toda terça-feira, durante uma tarde inteira, eu falo, hoje não daria para eu fazer, mas eu não posso desmarcar. Então, assim, eu vejo que vocês colocarem como um pré-requisito que a gente tem, e lá na nossa primeira reunião foi o que você falou, você vai ter disponibilidade de olhar para os números, olhar para o processo, e isso tem me feito entender que se a gente tenta achar a hora de olhar para os números, essa hora nunca aparece. A gente sempre vai colocando para depois e dando prioridade às demandas do dia. Então, parar e olhar com vocês e ouvir esse olhar de fora da empresa, trazendo informações, trazendo pontos de vista diferentes, tem sido muito importante para mim. Muito bom. Muito bom, Grazi. E eu acho que tem um ponto que eu acho que é uma pitadinha aqui, que você falou um pouco, não passando, não entrando em detalhe, né? A gente até conversando essa semana, que a fábrica fica em Cláudia, uma cidade pequena, né? Como é que tem sido, né, lidar, o que isso talvez traga de complicação em questão de mercado de trabalho, né? Que é uma cidade menor, tem pouco mercado de trabalho, como é que tem sido isso? Eu vou fazer um parêntese para os nossos ouvintes, que é a segunda vez que alguém de Cláudio vem aqui. A gente já teve aqui a Amapá com o Alfredo, né? E aí eu faço convite para o próximo, se tiver mais algum empresário que queira de Cláudio participar aqui com a gente, vai ser um prazer recebê-lo. Mas voltando assim, o que isso traz de complicação se, por exemplo, a sua fábrica não fosse em Cláudio, mas fosse talvez em Contagem, do lado de Belo Horizonte? É muito diferente. A gente tem problemas grandes que às vezes a gente precisa de uma peça, de uma máquina que está com problema. A gente precisa, às vezes, de uma pessoa sair de Cláudio de carro para ir em Contagem ou Belo Horizonte em busca de uma peça. E no que você me perguntou sobre mão de obra, o que acontece? Às vezes a pessoa ela não tem a capacidade técnica para o que a gente está procurando. Então, a gente precisa trazer e treinar essa pessoa. Eu sou mais ansiosa, eu queria uma mudança mais rápido, mas eu tenho que respeitar o limite do que a cidade nos oferece hoje no que diz respeito à mão de obra. São pessoas maravilhosas. O que a gente precisa de uma capacidade técnica, como hoje em Cláudio tem grandes empresas, o setor de fundição, fábricas de móveis, então... Tem muita oferta de emprego e as pessoas acabam escolhendo, né? É normal. E falta. E às vezes, acho que acontece em muitas empresas, a hora que você treina a pessoa, que ela está ambientada e preparada, vem uma outra empresa, faz uma oferta, às vezes nem por um valor maior, mas por algumas condições de trabalho diferentes que a gente não consegue cobrir tal oferta, a gente perde. Aí a gente tem que começar a treinar do zero. Uhum. E me conta uma coisa, assim, que passa aqui pela minha cabeça. Vocês já fizeram, em algum momento, um levantamento para entender o custo de mudança de localidade? A gente tem um ônibus hoje que vai em Carmo da Mata, que é uma cidade a 20 quilômetros de Cláudio, 30 minutos. Ele vai para buscar pessoas todos os dias, como nós trabalhamos em 4 turnos, ele vai pela manhã, volta à tarde, leva o outro turno e volta, porque a gente viu a necessidade de trazer pessoas de outra cidade. Uhum. E aí, acho que esse ponto é um ponto que a gente está falando, por exemplo, então, vou chamar aqui de um custo adicional, né? Uma despesa ali no transporte dos colaboradores. Mas quando a gente está falando... Porque a fábrica nasceu em Cláudio... Sim. Deixa eu te interromper, Marina. Por que a fábrica é em Cláudio? Conta pra gente essa história. O Rogério, antes, ele tinha a indústria de refrigerantes e tinham em várias cidades, em vários estados. A Cláudio fica próximo a 381, então, pra gente é importante essa proximidade.
E já tinha um espaço para uma planta de refrigerante em 2017. O sonho dele era uma indústria de cerveja. Ele aproveitou aquela planta e transformou em uma indústria de bebidas. Entendi. E vocês já olharam, passou pela cabeça de vocês, às vezes, olhar uma indústria que já esteja pronta, em Contagem, em Belo Horizonte, que esteja com uma capacidade ociosa, por exemplo, e terceirizar essa operação em outro local? Não, porque a nossa planta, ela é muito robusta. A gente tem uma capacidade diária de produção de 220 mil litros, são 12 tanques. É grande. Isso. E para a gente começar a montar uma fábrica do zero ou transferir é inviável. Uhum. Pelo contrário, o que a gente quer fazer é trazer outras pessoas com projeto de envasar, produzir bebidas, não só cerveja, para que seja feito na Servan. Legal. Hoje tem uma capacidade, vou dizer, ociosa que permite vocês, inclusive, a terceirizar o envasamento de outras bebidas para outras marcas. Hoje a gente produz para várias marcas, a gente produz para marcas importantes do estado de Minas Gerais e a nossa intenção é expandir a nível Brasil. O que acontece é que a gente não consegue produzir menos de um tanque. Então, a gente precisa de clientes também com um volume maior de envase e produção para que faça sentido a terceirização, a industrialização. Legal. Grazi, vamos falar do sonho grande? Você deixou escapar aí que você quer construir uma Servan perene, né? Uma Servan que vai ser uma empresa aí de longos anos pela frente. E você citou os seus filhos, né? O que você almeja? Você gostaria muito que você tivesse, assim, de ter seus filhos trabalhando no negócio? Ô, Marina, não é bem isso, mas eu quero ter um negócio que seja uma base, pelo menos financeira e sólido, para dar um conforto para eles mais na frente. Qual que é o sonho grande da Grazi em relação à estrutura familiar, estar no negócio ou não estar? E como é que você está se preparando pessoalmente e profissionalmente nesse sentido? Sem dúvida, eu tenho o João Paulo e o Lucas e a Bianca e Maria Eduarda são minhas enteadas. A Bianca hoje é a diretora de marketing da empresa, com apenas 25 anos e tem feito um trabalho importante. E o que eu penso é que é sobre essa juventude na empresa, porque a empresa perene, ela precisa de ideias novas, de inovação. E meu filho tem 16 anos e ele falou com o Rogério esses dias, falou, pai, a gente precisa de uma bebida com proteína, que é essa tendência wellness e tem a fatia grande no mercado. Então, o nosso projeto, eu falo que eu sou curiosa e que eu comecei a mudança na Servan muito no feeling, muito no amor e na vontade na realização de um sonho meu e junto com o Rogério e da minha família. Mas eu tenho um caminho grande a percorrer de conhecimento. E o que eu penso, que eu quero que o meu filho comece isso mais cedo do que eu comecei. Então, ele está com 16 anos, o nosso projeto é que ele faça Link aqui em São Paulo, e é uma coisa que ele também já concordou. E o amor do Rogério pela Servan, ele passou para todos nós. Então, quando meu filho fala dos produtos que são produzidos hoje na fábrica, ele fala com brilho nos olhos. Então, eu acho que a gente consegue passar para eles, para os 4, esse amor. E eu acredito que eles assumirem uma empresa onde tem toda uma história e eles já se identificam sentados ali nas cadeiras, eu acho que a gente... eu acho que isso faz com que fique mais... Eu acho que assim eles conseguem conciliar o amor com uma empresa rentável. E eu falo que a gente precisa deles para dar essa oxigenada. A juventude traz isso, mais agilidade, novos processos, a criação de produtos novos. E eu acredito que a vinda deles será muito importante. Grazi, eu queria que você contasse um pouco pra gente como que é lidar com o desconhecido, né? Porque você chegou tem 2 anos e quando a gente entra em muitos negócios, muitas pessoas, muitos empreendedores, inclusive, você vem de uma história de empreender também, não tem um tanto de conhecimento que às vezes é necessário para lidar com atividades ali do dia a dia.
Sim, quando eu comecei, eu falo que é um trilhar, assim, é um caminhar, né? Quando eu comecei, eu senti, às vezes, constrangimento de não ter o conhecimento técnico que as pessoas que estavam lá há muito tempo têm. E eu sentava nas reuniões, eu preferia ficar calada e mais escutar e não expressar minha opinião. E ao longo desses 2 anos, eu fui sendo mais corajosa. Eu não tenho o conhecimento técnico que eu gostaria, mas eu estou adquirindo e com muita humildade. Às vezes eu peço ajuda. E vir para Falcone, para a Mídia Falcone, está sendo muito importante, porque eu consigo adquirir mais conhecimento em um curto espaço de tempo. Talvez se eu fosse começar do zero, algum MBA, alguma pós-graduação, eu não tenho os anos para esse aprendizado. Eu quero para agora, eu quero para ontem, eu quero fazer a diferença na empresa hoje. E aí, ter o aval de vocês e a troca rica de informações e de conhecimento tem sido muito importante, tem me deixado cada dia mais corajosa. Hoje eu sento nas reuniões, eu uso o que a gente aprende nas nossas reuniões diárias, nas nossas reuniões semanais, eu uso o aprendizado que eu venho adquirindo e eu vejo que as pessoas acabam me respeitando mais quando eu trago esse conhecimento e quando eu falo de forma mais firme e empoderada, que eu tenho certeza do que eu estou falando. E que eu vou assumir o risco uma vez que isso foi analisado com vocês anteriormente. Então, eu trago para mim, até agora deu tudo certo. E aí me faz ter mais coragem de prosseguir nesse caminho. Porque ali você está com fatos e dados, né, Grazi? Contra fatos e dados não tem argumento. Pode ter o conhecimento técnico que for, mas você está com fatos da empresa. A gente está com os números, né? Os números reais e que foram muito bem analisados antes das tomadas de decisões e a importância do olhar de fora que vocês trazem e nos fazem refletir sobre o que acontece na nossa rotina, né? O olhar de cima, o olhar de fora é muito importante também para a gente que está ali acostumado no dia a dia da empresa e apagando os incêndios. Eu acho que, na verdade, é um presente esse conhecimento que você leva de fatos, de números, de tomar decisão embasada para a empresa, né? Acho que eu tenho certeza das mudanças que já estão acontecendo e que muito em breve já não refletirão nos resultados, né? Sem dúvida. Para prosperar cada vez mais, enfim, nessa jornada, né? Que eu falo que é uma jornada. Acho que a gente vai melhorando. Não tem mágica, né? Não tem nada que é de um dia para o outro. Eu gosto muito de falar isso, porque às vezes as pessoas esperam mudanças muito grandes em pouco tempo. E eu falo, gente, é uma transformação, né? Leva tempo, porque os processos, os padrões para mudar e a cultura, né? Para essas mudanças acontecerem e se refletirem no resultado, levam tempo. Leva um tempo. E hoje a reflexão que eu faço, e o mais importante é que, sendo a esposa do dono, parece um complicador, mas é muito importante de ter essa visão 360, ainda mais no que diz respeito ao financeiro da empresa. Então, muitas coisas que eu não tenho conhecimento técnico e que o Rogério tem de forma muito, muito eficiente, eu tento ser os olhos do Rogério no setor em que ele não consegue se dedicar tanto pela rotina do comercial, que demanda muito dele. Então, é sobre isso, é sobre valer a pena trabalhar com o marido, sim, e que, às vezes, os conselhos que eu ouvi que não daria certo, eu falei, eu vou tentar. Sim. Se não der certo... E que eu tentei mesmo assim. E eu falo que está valendo super a pena, tanto no que diz respeito ao meu pessoal, ao meu profissional e o resultado que está refletindo na empresa. Marina, deixa eu até fazer um comentário aqui da fala da Grazi. Como que é importante a gente ver isso, a dinâmica das médias empresas familiares, né? Em que a complementariedade do pessoal, do casamento, ele se transfere para o ambiente empresarial. E, assim, a gente conversa com nossos clientes... Acho que a maioria delas, marido e mulher, trabalham juntos, né? Na primeira geração. Isso se perde na segunda e terceira geração, mas isso é tão comum. Isso dá tanto certo, né? Até que vai até contra, né? A máxima, isso não vai dar errado. Mas, pelo contrário, o que a gente escuta é casos de sucesso, porque da mesma forma que vocês complementam no casamento, vocês se complementam. Dentro da empresa. E com uma grande vantagem, um propósito único.
A discussão de Onde propósito... a confiança já está instaurada, você não precisa, né, ter o tempo de conquistar a confiança, ela já chega junto também, né? Exatamente. E estão alinhadas para onde vai a empresa. Então, isso talvez é uma grande dificuldade de empresas com sócios não familiares, né? Que é muito difícil esse alinhamento se perpetuar por muito tempo. Em algum momento, a própria dinâmica das famílias, que são diferentes, podem divergir o caminho, né? E você falou muito bem, Rafa, de que a gente fala que os casais são os opostos, né? São pessoas com perfis muitas vezes completamente diferentes. Eu e o Rogério, a gente é muito diferente um do outro. E isso é muito importante porque agrega. Então, o olhar que ele tem do comercial e o meu mais de operações é um complemento que faz toda a diferença hoje na empresa. Muito bom. Muito bom. Grazi, conta para o nosso ouvinte, eu acho que aqui tem 2 tipos de ouvinte que pode trabalhar junto com vocês. Eu acho que o primeiro é aquele que já tem algo na indústria de bebidas, né? Que pode procurar vocês aí para uma parceria, para aproveitar toda a estrutura maravilhosa da fábrica que vocês têm lá em Cláudio. E o segundo também é aquele que já quer experimentar as bebidas, né? Não só a cerveja, mas as outras bebidas que vocês também produzem. Isso. Um novo projeto que a gente trouxe nesses 2 anos é aumentar a nossa produção, industrialização para terceiros. Então, se alguém está pensando em produzir e sabe da dificuldade de montar uma fábrica própria, a gente tem uma capacidade de produção grande. A gente faz desde cervejas, a gente não é artesanal, a gente tem um volume considerável. A gente faz cervejas e bebidas mistas. Uma grande diversificação, na verdade, dentro da indústria de bebidas, Isso, né? a gente consegue produzir diferentes mix de produtos e a empresa pode trazer para a gente, que a gente produz aqui, a gente oferece 80% dos insumos e matéria-prima e o terceiro traz para a gente 20% e a gente entrega o produto pronto, acabado, só para entregar para o... Olha aí que legal. Você ouvinte que está pensando em começar qualquer negócio na indústria de bebidas, eu tenho certeza que o econômico vai ficar muito mais interessante se você começar terceirizando essa produção com a Servan e tem espaço para isso, né, Grazi? Legal. Grazi, e quais são hoje as bebidas mistas e as cervejas para quem quiser procurar e quiser experimentar que vocês estão fabricando? Hoje a gente produz a cerveja Brussels, a gente tem como um grande embaixador o Ronaldinho Gaúcho, então a gente fala que o mix, né? Cerveja, churrasco e pagode e futebol é completo. Nós temos a marca Brussels, a Brussels Ultra, que é sem açúcar e sem carboidrato, já aí pensando nesse consumo wellness. Temos o Checkmate, que viralizou e a gente produz para eles. Chopp de vinho e ice, que é a mistura de vodka e limão. Grazi, muito obrigada pelo seu tempo. É um prazer estarmos juntos com vocês nessa jornada. Obrigada por contar toda essa história aqui pra gente, viu? Obrigada e eu quero frisar o quanto é importante ter vocês comigo nesse momento e me deixa muito mais corajosa e com disposição para continuar. Obrigado. A você, ouvinte, que nos escutou até aqui, o meu muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigado e até a próxima semana.